que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Mais uma quinta-feira de louvor, adoração e palavra de Deus para a honra e glória do nome dEle. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler do verso 17 até o 25. Uma palavra bem conhecida, uma palavra que a gente ministra algumas vezes, mas Deus sempre tem algo novo para nos ensinar. A passagem conhecida como a do jovem rico, amém? Marcos, capítulo de número 10, do verso 17 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Obrigado, Vitor. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o teu pai e a tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, vende tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como eu disse, é uma palavra bem conhecida, chamada passagem do jovem rico. E eu costumo dizer que esse homem, que nós chamamos de jovem, mas provavelmente ele deveria ter a sua faixa dos seus 40 anos. Não era tão jovem assim, né? Era, né, o Caio? Caio em causa própria, né, Caio? Vigia. Não era tão menino assim, né? Já era um homem. E ele chega querendo carimbar o seu passaporte para os céus. Ele chega perante Jesus apenas querendo carimbar a sua maneira de viver. Só que ele encontra irmãos, que não apenas conhece a aparência, não apenas conhece o que a gente faz para os outros verem. Ele encontrou com aquele que conhece todas as coisas. Ele chegou dizendo e procurando saber o que ele tinha que fazer a mais para herdar ou entrar no reino dos céus. Nós sabemos, eu costumo ensinar aqui, que o reino de Deus, a qual o nosso ministério, o Ministério RAG, a qual nós fazemos parte, tem por nome Reino, Amor e Graça. O reino de Deus não é apenas um lugar que nós esperamos ir. Quando nós falamos de reino, nós logo pensamos ir aos céus, estar com Deus. Mas na verdade, quando a gente fala em reino,
nós estamos falando de governo. Quando nós falamos de reino, nós falamos sobre estar, sobre um domínio de um rei. E isso acontece, irmão, não vai acontecer apenas quando a gente for arrebatado, não vai acontecer apenas quando Jesus voltar. Quando nós temos os olhos abertos, quando nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus e Ele veio morar no nosso coração, o reino de Deus já começou a governar a nossa vida. O reino de Deus já entrou e faz parte de nós. Ele queria saber como é que ele entrava, o que ele tinha que fazer a mais para entrar no reino dos céus. E esta palavra, irmão, esta ministração de hoje, eu tenho a ela pelo menos há uns 6 meses preparada. Esta palavra Deus me deu, eu estava pronto, se tivesse oportunidade no Chile, eu iria ministrar ela. Ela estava preparada para ministrar lá, eu iria falar como acessar o reino de Deus. Como a gente poderia acessar. Mas aprove ao Senhor que eu ministrasse ela hoje, porque Deus tem algo aos nossos corações aqui, amém? Eles falam lá, nossos irmãos chilenos, eles falam muito sobre também o reino de Deus, sobre estar sendo governado pelo reino de Deus, sobre ter o domínio e acessar o que Deus tem no reino. Nós queremos, irmão, ter revelações diferentes, nós queremos ouvir Deus audivelmente, nós queremos ser orientados, ter visões, e nós achamos e colocamos tudo isso como fazendo parte do reino de Deus, e é verdade, tudo isso faz parte do reino de Deus, mas o que tem que mudar em nós? E tudo isso está à nossa disposição, porque temos o Espírito Santo morando em nós. Tudo isso está à disposição daqueles que entregam a vida para Deus. Mas algo precisa mudar em nós, para plenamente, eu e você, termos o controle do reino de Deus, e ouvir Deus audivelmente, ter a direção correta, enxergar o caminho que Ele tem para nós. Para isso acontecer, nós precisamos aprender algumas coisas com esta passagem. Nós precisamos aprender algumas coisas com a visão desse homem e com o que Jesus falou para ele. Muitas vezes a gente se apega na parte do dinheiro, e é verdade. Jesus disse no final que seria muito difícil um rico, alguém que tivesse riqueza, entrar no reino de Deus. Mas, irmão, nós precisamos entender que o problema não é o dinheiro no bolso, o problema é o dinheiro no coração, amém? O que Jesus está dizendo aqui, que dinheiro no bolso, irmão, não é problema é dinheiro no coração, porque se ele está no coração, ele tomou o lugar daquele que vive e reina para sempre, irmão, e não pode ser assim. Esse homem amava muito as suas posses, e ele chega para Jesus. Primeiro, ele não reconhece Jesus como Deus, porque ele chama Jesus de bom mestre. Ele via Jesus apenas como um profeta, ele via Jesus apenas como alguém que ensinava bem, e a gente vê isso na resposta de Jesus. Jesus diz assim para ele: você está me chamando de bom? Se lembre que só existe um que é bom, que é Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Eu estou te fazendo um convite aqui. Você está me chamando de bom, só existe um que é bom. Você vai me reconhecer como Deus ou não? Você vai trocar o dinheiro que é seu Deus hoje pelo Deus verdadeiro que está na sua frente, irmão? Há um convite para nós aqui nessa noite, e o convite é: nunca se esqueça que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas esse homem, a primeira pergunta, ou a pergunta que ele faz para Jesus, revela o que muitos de nós faz também, irmãos. Porque ele chega para Jesus, ele fala: bom mestre, qual é a pergunta agora? Como ou o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?
Sabe o que isso revela, irmão? O que todo ser humano tem. O que todo ser humano pensa, que para chegar a Deus, que para acessar o reino de Deus, é pelo que a gente faz. E aí, a gente vai conversar com alguns irmãos, a gente vai aconselhar alguns irmãos, ou numa conversa informal, o que a gente mais ouve é isso: pastor, eu já fiz de tudo e nada deu certo. Pastor, eu já fiz o que o senhor nem imagina e nada aconteceu. Eu já fiz, eu já falei, eu já procurei, eu já me entreguei e nada acontece. Esse homem chegou assim. Jesus perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço. Aliás, desde a minha mocidade, eu tenho observado cada um deles. Se é de fazer alguma coisa, eu tenho feito tudo. Jesus lista alguns deles, ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Se é por fazer, eu fiz de tudo. Talvez eu e você entramos aqui nessa noite indagando Deus. Senhor, falaram que eu tinha que jejuar, eu jejuei. Falaram que eu tinha que fazer consagração, eu fiz. Falaram que eu tinha que receber óleo na minha testa, eu recebi. Falaram para eu fazer, para eu fazer, para eu fazer. E tudo que falaram para eu fazer, eu fiz. Mas estou frustrado ainda. Mas eu não acessei o reino ainda. Eu não sei qual é a sua direção, eu não enxerguei o caminho ainda, eu não acessei o reino. E me falaram que era por fazer. Aí Jesus vem, irmão, e mostra qual é o segredo para nós. Porque esse homem que diz que observava tudo, estava mentindo. Jesus olha para ele, o texto diz o que aí? Versículo 21, Luiz. Como que Jesus olha para ele? Diga assim, ó: com amor. Algumas versões diz, Jesus o amando, olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Para aquele que chegou, falando o que fazia, falando aonde foi, falando que não deixava de fazer, Jesus disse: falta uma coisa para você. Você acha que está completo, mas está faltando uma coisa. Esse homem que disse que observava todos os mandamentos, Jesus diz a ele: vai, vende tudo que tem. Mas se fosse até aí, talvez ele faria, irmão. Mas sabe aonde pegou nele? Quando Jesus disse assim, ó: dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Sabe onde pegou, irmão? Se ele vende e fica com dinheiro, está tranquilo. Mas Jesus pegou aonde faltava. Jesus disse: você está falando que já fez de tudo, você está falando que observa todos os mandamentos, mas quer ver um mandamento que você não observa? Amar ao próximo. Porque quando fala de pegar e dar para o próximo, travou, não dá, barrou. Mas sabe qual é a mensagem aqui, irmão? Sabe o que Deus quer ministrar no nosso coração através desse ensino que Jesus ensina para ele? Ele chegou, você se lembra, falando para Jesus o que ele fazia, o que ele se gabava de fazer. Jesus aí, no versículo 21, Luiz, ainda, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Sabe o que Jesus ensina a nós? Que não é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que abrir mão.
Sabe o segredo para acessar o reino do céu? Não é o que a gente faz, é o que a gente abre mão. É o que a gente tem facilidade em levar prejuízo. Sabe o que Deus está ministrando no nosso coração aqui nessa noite, irmão? A gente pensa que vai acessar o reino do céu, que vai mudar a nossa história, por fazer as coisas para Deus, por fazer as coisas certinho. E Deus está dizendo assim a nós nessa noite: o acesso ao reino, a mudança em nossas vidas, estará no prejuízo que estamos dispostos a tomar ou não. Você está disposto a perder, irmão? Essa é a mensagem nessa noite. Você está disposto a perder? Você está disposto a ter prejuízo em algumas áreas? Porque a gente só quer fazer para o mérito ser nosso. Agora, quando fala em abrir mão, quando fala em partilhar, quando fala em obedecer o Senhor, aí é que mexe, irmão. Aí é que dói, e é nesse lugar que o acesso ao reino de Deus virá. Você está disposto nessa noite, irmão? A Bíblia diz que esse homem ouve essa palavra, ouve esse conselho de Jesus. 22, Luiz. Lê comigo aí. Diante disso ele ficou e se afastou, e afastou-se triste. Irmão, dá para conceber em nossa mente alguém sair triste da presença de Jesus? Dá para conceber em nossa mente alguém sair abatido da presença de Jesus? Só há uma maneira disso acontecer: quando o coração estiver em outro lugar. E geralmente, quando o nosso coração está em outro lugar, nossa maneira de viver é: o que eu tenho que fazer? Quanto de dinheiro eu tenho que dar? Eu já vi pessoas que é assim, irmão. Quanto eu tenho que pagar para resolver? Acha que o dinheiro vai resolver tudo. Você já conheceu alguém assim? Quanto é? Fala quanto é que eu faço cheque. Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Essa lógica é do mérito. Essa lógica é de fazer, é de acrescentar. Mas com Jesus, irmão, é subtraindo. É o que João Batista disse. Disseram: João, você viu lá? O seu primo, a igreja dele está maior, ele tem mais discípulo, tem uma multidão seguindo ele, João. Você viu isso? Querendo plantar uma sementinha, João. O que João Batista falou? Importa é que ele cresça, e eu vou diminuindo cada vez mais, porque assim, essa é a lógica do reino de Deus. Aonde Deus está te chamando, irmão, para levar prejuízo? Esta é a mensagem de hoje. Aonde Deus está te chamando para levar prejuízo, irmão? Aonde Deus está chamando para você abrir mão, e você quer fazer: Senhor, o que for preciso eu faço. Ele chegou dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque eu já observo os mandamentos, eu já jejuo, eu já oro. Fala o que eu tenho que fazer. E Jesus falou para ele o que ele tinha que tirar. Aí que pegou. Porque a nossa lógica é só somar, a nossa lógica é só fazer. Quando Jesus fala o contrário, dá uma travada em nós. Vai contra o que a gente acredita, porque a gente não quer levar prejuízo. Quem de nós, irmão, quer levar prejuízo para casa? Quem de nós quer alguém com biquinho para você, por uma decisão sua? Quem de nós, irmão, quer ser mal visto, mal falado? Quem de nós quer depender e não ter uma poupança boa? Imagina ele aqui agora, irmão, um homem que sempre teve dinheiro, ouvir de Jesus, que era para vender tudo. Não deixa nada, vem e me segue, vem e vem depender de mim. Mexeu no Deus dele, mexeu no coração dele. Irmão,
Mas Jesus prometeu a ele o que para muitos outros nunca ouviu. Jesus disse a ele, irmão, que ele teria um tesouro no céu, se ele fizesse isso, irmão. Olha aí, vamos ver, versículo 21, Luiz. Olha o que Jesus fala para ele, ó. Aí no final, ó, falta uma coisa, você vá, venda tudo. Não é somando, irmão, é subtraindo, irmão, é tirando. O segredo está aqui nessa noite. Você já durante anos está fazendo, durante anos você está indo, campanha após campanha. Aliás, irmão, esse negócio de crente ficar fazendo campanha é para quem não foi eleito. A Bíblia diz que nós já somos a geração eleita, irmão. Tem crente fazendo campanha atrás de uma coisa que já tem. Mas para acessar, nós já temos o reino dos céus, mas para acessar, é subtraindo, não é fazendo, irmão. Vá, venda tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Sabe qual é o convite de Jesus aqui, irmão? Isso aqui que me pegou. Sabe qual é o convite de Jesus? Você vai viver, vamos supor que ele tivesse 40 anos, você vai viver o resto da vida, sem ver mais nada nessa terra, nenhuma perspectiva de dinheiro nessa terra, mas no segundo seguinte, que você estiver no céu, você vai contemplar um tesouro muito mais valioso. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? O dinheiro que você tem vai durar só até o fim da sua vida, mas o que eu estou propondo a você, o tesouro que eu quero te dar, é eterno. Já parou para pensar nisso, irmão? Já parou para pensar nisso? Que o que Jesus quer nos dar é eterno. Mas a pergunta que é hoje aqui para nós, irmão, nessa noite, a pergunta para nós aqui é, irmão, o que Cristo tem nos convidado a tirar? E a gente insiste em somar, irmão. O que Cristo tem nos convidado a tirar? E a gente diz, não, Senhor, eu quero vencer somando, acrescentando. O que é, irmão? Você já fez de tudo e nada acontece. O convite hoje é tirar o que Jesus, entregar o que Jesus pediu. O que é nessa noite, irmão? Feche seus olhos aí, sentado mesmo, irmão. Feche seus olhos aí, vai pensando um pouquinho. O que Cristo tem te chamado, irmão? O que Cristo tem chamado você a abrir mão, a entregar, irmão? O que você tem que entregar, irmão? Qual é a entrega que vai mexer? E deixa eu falar aqui, irmão. Deixa eu falar. Se está mexendo, se nesta oração aqui você está falando assim, ó, não, Senhor, isso não. Tem grandes chances de ser isso que Jesus está pedindo. Tem grandes chances de isso estar impedindo o seu acesso ao reino dos céus. Ainda te falta uma coisa. Esse homem está no lucro, irmão, porque se fosse muitos de nós, talvez Jesus dissesse assim, ainda te falta 10 coisas. Já pensou? Alguns de nós, Jesus falaria assim, talvez, ainda te falta 100 coisas. Estava tão fácil para ele e mim. Para outros, Jesus diria assim, ainda te falta 1 milhão de coisas. Mas para esse homem, Jesus vira para ele e diz, só falta uma, amigo. Só está faltando uma para você viver na dimensão do reino de Deus.
E não é fazer nada, irmão. Deus não precisa que a gente faça nada para Ele. Não é fazer. Ele diz assim, deixa eu te ensinar a lógica do reino. Vai e vende. Vai e dê. Vai e abre mão. Vai e subtraia. Não é somando. Vai e tire. Vai e abra mão. Vá e tira talvez o orgulho, talvez o medo, como o Glauco disse aqui. Vai e tire talvez a arrogância. Vai e tire a prepotência. Vai e tire, dê, mas dê tudo. Dê tudo. Abra mão. O convite você vai viver o resto da vida sem nada. Você vai viver o resto da vida sem ver o que você abriu mão. Mas tem um tesouro no céu te esperando, irmão. Engrandecido é o teu nome, Jesus. Jesus fez promessas, o texto diz que Jesus fez coisas, irmão, que a gente não vê a outros Jesus fazendo. Sabe o que cai aqui, irmão? Aquele determinismo cego que o calvinismo prega. Jesus o amou, será que Jesus não queria o salvar? Jesus o amou, será que Jesus não queria salvar a vida dele? Mas ele decidiu que ele queria viver. Ouça isso aqui, irmão. Isso aqui é sério, ó. Ele decidiu que o caminho de acesso ao reino de Deus que ele queria era fazendo coisas. Era somando coisas. Ele não queria entrar na lógica de Cristo, de Deus, que é subtraindo, que é tirando, que é abrindo mão. E deixa eu te dizer, irmão, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é como queremos, não é a gente que determina o caminho, não é a gente que escolhe como fazer. Ele saiu dali e talvez viveu o restante da vida dele procurando achar Deus através da lei, observando os mandamentos. E deixa eu te dizer, Cristo já carimbou, irmão, se aquele dia ele não mudou o que faltava, nunca mais na vida dele ele mudou. E se faltava alguma coisa, irmão, acesso negado ao reino. Você quer andar na dimensão do reino de Deus, irmão? Você quer ouvir o que ninguém está ouvindo, irmão? Você quer ter acesso, enxergar o que ninguém está enxergando, irmão? Você quer andar na dimensão do reino de Deus, irmão? Você quer? Quantos querem aqui nessa noite, irmão? É diferente, irmão. Deixa eu te dizer, não é por nada que eu e você façamos. Você pode viver num monte, você pode viver jejuando, você pode viver... Não é, irmão. Sabe qual é a moeda do reino dos céus? Renúncia. Renúncia fala de somar ou de multiplicar? Ou de subtrair, né? Peguei vocês, acordaram, né? De somar ou subtrair? Subtrair. Renúncia é tirando, abrindo mão. Tem uma dimensão, irmão, que Deus quer levar muitos de nós aqui, irmão. E esta palavra é pontual, porque o acesso disso que Deus quer fazer com você está no tirar, não no somar. O que é isso? Responda para você aí. O que é isso que Deus está pedindo a nós nessa noite? Vamos orar. Se coloque em pé. Quem é que gosta de levar prejuízo, irmão?
Agora está uma moda, né? É tanto influencer que todo mundo que chega no mercado diz: oh, compra esse leite aqui para mim. Eu vi uma pegadinha ao contrário esses dias. A pessoa foi lá, comprou algumas coisas e falou para a pessoa: você tem como passar esse alimento aqui para mim? E ela pensando que era influencer, né? Vai que ele paga minha conta depois, né? Pago sim. O cara pegou a sacola e foi embora, não voltou mais. Se a gente sabe que vai ter uma barganha, fica fácil ter prejuízo. Você está olhando o benefício. Agora, abrir mão, irmão. Abrir mão de algo que te governa, que nem era o caso aqui, aí é que pega. Abrir mão de algo que vai te rasgar por dentro. Deixa eu dizer, irmão, se algo que Deus está pedindo vai nos rasgar por dentro, a física explica isso. A física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Se está rasgando é que algo está saindo para o reino entrar e governar. Esse homem, imagina, irmão, se fosse nos nossos dias, ele chegou com a Bíblia embaixo do braço, chegou com um terninho, com a gravata, talvez com um cartão de dízimo assim, ó, tudo carimbado. Se fosse nos nossos dias. A Bíblia, algum dos escritores diz que ele era um fariseu. Ele era um mestre da lei, irmão. E Jesus está dizendo para o mestre da lei que está faltando uma coisa para ele acessar o reino de Deus. Não é o que ele fazia, o que ele fazia. É o que ele estava disposto a abrir mão, a deixar, a subtrair. Olha para a sua vida hoje, irmão. Há uma nova dimensão do reino, irmão. Há uma nova dimensão. Feche seus olhos, irmão. Deus vai tocar aí agora. Deus vai falar a nós. O que temos que abrir mão, o que temos que deixar. Vai rasgar, vai doer, irmão. Vai doer. Se não for assim, irmão. Mas você escolhe nessa noite. Como esse jovem, como esse homem escolheu recusar o convite de Jesus. Como esse homem resolveu talvez viver toda a sua vida somando, fazendo. Se for para fazer, eu faço. Se for para ir de São Paulo a Aparecida de joelho, eu vou. Se for para ir de São Paulo ao Pernambuco levando uma cruz, eu vou. Se for para pagar o dízimo, se for para devolver, se for para dar dinheiro, eu faço. O que eu tenho que fazer, de fazer, irmão, temos muitos especialistas. Aliás, a igreja foi ensinada a fazer. Somos craque em fazer. Mas o convite de Jesus e a lógica do acesso ao reino de Deus, ao governo do reino de Deus, a lógica do reino é o que estamos dispostos a abrir mão, o que estamos dispostos a deixar, aquilo que nos governa. Trocar o bom pelo eterno. Louvado é teu nome, Jesus. Há um convite nesta noite, irmão. Há um convite. Cristo está dizendo a nós: falta uma coisa para você acessar o reino. Falta uma coisa. Cristo nesta noite, irmão, pelos olhos espirituais, está com um bisturi, só disposto, só esperando você a dizer: eu estou disposto. Cristo Jesus nessa noite está com um bisturi, irmão. Há uma cirurgia do céu a ser feita aqui nesta noite, irmão.
Ele só está esperando você decidir como esse homem. Dizer, espera um pouco, Jesus, eu vou vender tudo e já volto para te seguir. Eu quero esse tesouro do céu. Ou você vai sair daqui triste também. Ou você vai sair daqui abatido também. Deixa Jesus fazer o corte aí, irmão. Deixa Jesus ir na carne hoje aí, irmão. Deixa Jesus ir aonde te governa aí hoje, irmão. Por favor, por favor, por favor. Deixa Jesus ir aí, irmão. Deixa Jesus ir aí hoje. Tira. O que você está insistindo em levar vantagem, o que você está insistindo em ter razão, irmão. Deixa eu dizer aqui, ó, deixa eu ser claro, no que você está insistindo em ter razão. Vou somar. Tem um bisturi do céu dizendo hoje: onde está teu coração? Aliás, a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, irmão? Para a gente encerrar, fala com Deus aí, Jesus. Fala, eu identifiquei, Senhor. Eu identifiquei hoje, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu dou muito valor a isso, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu tenho grandes chances. Eu tenho grandes chances de ser tentado a sair triste também dessa noite, Pai. Eu tenho grandes chances, Pai, a ser tentado, Senhor, a sair daqui, Senhor, cabisbaixo. Me ajuda, Pai. Dá força a esses crentes, Pai. Dá força a nossas vidas a vencer, a subtrair. Já fez de tudo, né, irmão? Tenta tirar, tenta subtrair. Essa é a lógica do reino dos céus. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo e vigor em nome de Jesus. Domingo, aguardo todos os líderes aqui às 16h em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Deus abençoe a você que esteve aqui, você que esteve na live. Te aguardamos aqui no domingo às 6h em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor falou a nós nessa noite. Que a tua graça, o teu amor nos conduza, nos encoraje a subtrair, Pai, a tirar, a acessar o reino de Deus através daquilo que vamos abrir mão, seja o que for, Pai. O teu tesouro, a tua presença vale mais. Nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo e vigor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer: amém. Bom feriado a todos, de descanso, de alegria, em nome de Jesus, amém?